E aí, jogadores, como é que vocês estão? Como eu prometi, esse mês é só vídeo de Alan Wake. Quer dizer, no caso aqui é Control. E vamos finalmente falar do momento muito importante da DLC. Qual o sentido desse teaser de Control 2? E a gente também vai abordar alguns outros pontos envolvendo o FBC. Lembrando que assim como o vídeo do At, nós temos alguns fatos que eu vou trazer aqui e muita teoria, até porque a gente não tem quase nada sobre Control 2. Esse teaser aqui, se eu não me engano, tem 20 segundos. Enfim, vamos continuar nossa investigação da Casa do Lago e falar um pouco sobre Dylan e Control 2. Something's changing. Outside. Can you feel it? I can hear it. It's getting worse. You can't stay, can you? Hold on. That's so well intentioned. I need to know if it. Tell Jesse I tried. I really did. Antes de irmos para o teaser de fato, vamos falar sobre um dos documentos que encontramos no começo da DLC. Em uma carta, vemos que a Casa do Lago está sem contato com o Dust House há muito tempo, fora que eles nem sabem que o diretor Trent morreu. Alguns podem até pensar que essa carta é bem antiga, afinal Control se passa em 2019. Em Alan Wake estamos em setembro de 2023. Então, numa opção mais simples, alguém pode ter simplesmente deixado aquela carta ali e esqueceu de jogar fora. Mas, pelo que vemos no teaser, nem a gente esteve e sabe o que aconteceu no Dust House. E também a gente tá falando do Sun Lake, do RCU, claro que existe um motivo. Então, o que de fato tá acontecendo? Por que as outras pessoas não sabem dos acontecimentos dentro da FBC? Bom, numa ideia simples, talvez seja para evitar a ideia de que a FBC falhou. Nós sabemos que quem manda nos bastidores é o conselho, então ele pode simplesmente não querer que ninguém saiba disso, só o pessoal dentro da base. Afinal, os acontecimentos na Oldest House geraram várias mortes, tinham diversos objetos de poder fora do controle, fora também toda a situação com o Former. Então, se isso fosse vazado, eu não sei se todo mundo ainda acreditaria na FBC da mesma forma. Igual aconteceu nessa DLC com a agente Esteves. Aqui ela percebeu aquela questão de que os monstros também existem dentro da FBC. Mas a gente pode ir um pouco mais longe e pensar sobre tudo o que aconteceu no RCU nos últimos anos. Tudo aconteceu dentro da Oldest House. Não saímos dali em nenhum momento e aparentemente nenhum ruído saiu dali. E se quem estava do lado de fora sofreu algum tipo de efeito de alteração de memória, do mesmo jeito que o povo de Brightfall sofreu quando o Zane desapareceu. A Esteves até sabe que teve um apagão na FBC em 2019, mas ela não sabe o que foi porque ninguém comenta. Existe a possibilidade deles ainda estarem em quarentena, o que pode ser um exagero ou não. Conversando com uma amiga minha que é bióloga, e ela disse que dependendo do vírus que se espalha, às vezes a quarentena pode demorar um pouco mesmo. Só que eu acho que 4 anos é um pouco exagerado. Lembrando que mesmo depois de zerar o jogo, ainda tem a DLC Fundação e a DLC AWE, e as duas têm a presença do ruído. Talvez o ruído ainda seja um problema, afinal ele é transmitível como um vírus, mas ainda pode ser algo além disso. Control 1 termina com a cena do Dylan em coma, então descobrimos que o Dr. Darling pegou os desenhos do Dylan para os marmontes tentarem estudar. Os desenhos incluem um homem com um círculo vermelho na cara, esse que aparece em Control 1 como um agente de segurança, se eu não me engano, um homem caindo, uma árvore com folhas vermelhas e um que parece um homem numa montanha. Alguns acreditam que esse último desenho seja o Mr. Door entrando na caverna. E talvez esses desenhos nem tenham tanto significado assim. O desenho do agente de segurança que aparece em Control, o Dylan pode ter desenhado porque ele viu esse cara por ali. Os outros que são um pouco interessantes. Talvez ele tenha desenhado a árvore com as folhas vermelhas pensando no cabelo da Jessie, ou vai ver, ele só tinha 2 tipos de caneta lá, vermelha e preta, vai saber. E o homem caindo é simplesmente o Dylan. No começo eu achei que podia ser o próprio Alan caindo, por conta dos rabiscos que pareciam cabelo, mas a figura está sem sapatos e com uma roupa que parece o uniforme do P6. Não dá pra ter certeza que esses desenhos têm algum significado. Talvez a gente só entenda eles lá em Control 2. Até onde sabemos, o Dylan não tem a mesma habilidade do Alan de alterar a realidade. Então talvez esses desenhos sejam de momentos no futuro, e aí dá pra encaixar que aquele desenho é o Orlindor entrando na caverna mesmo. Mas não dá pra adivinhar nada com base nisso aqui. E agora sim, vamos para o teaser. Começando pelo quadro que vemos com um espiral no rosto do Trent e da Jessie, mostrando que realmente a Esteves e os outros não têm a menor ideia de quem seja a Jessie, e que ela seja a nova diretora da FBC.
porque a maior parte do quadro ainda tá sendo dominada pelo Trent, e ali algumas partes envolvendo a Jessie. Pelo menos é isso que eu entendi dessa pintura. Talvez seja a própria Oldest House tentando comunicar a presença de um novo líder. E isso me lembra algo que eu conversei com o Gabes há uns dias atrás. Existe uma lacuna de tempo de 4 anos entre o Control 1 para Alan Wake 2. Nesse meio tempo, o Dylan acordou do coma e ainda permaneceu preso, pelo menos é o que parece. Mas logo menos eu continuo essa ideia aqui. Provavelmente o Control 2 vai se passar nesse espaço de tempo de 4 anos, ou talvez seja realmente após Alan Wake 2. Não dá pra saber ainda, mas existe esse espaço de tempo onde muitos não sabem o que aconteceu. E aparentemente só as pessoas dentro da Oldest House sabem que a Jessie virou a diretora. Talvez tenha rolado outro ataque nesse meio tempo. Muita coisa pode ter acontecido. Ao encontrarmos Dylan, Esteves não sabe quem ele é. E isso pode soar um pouco estranho para alguns, porque o Dylan estava treinando para assumir o cargo do Trent. Talvez só o ciclo dele de confiança soubesse do experimento P6. E também a Esteves cuidaria das coisas em Bright Falls, então talvez ela nem tenha tanto contato com o Oldest House assim. De qualquer jeito, a situação parece bem estranha. Se em algum momento o teu chefe morre ou é substituído por outra pessoa, uma hora ou outra você vai saber. Até porque se não for através de um comunicado oficial, existe a bendita da fofoca. E é bem capaz que a fofoca chegasse primeiro que o comunicado oficial. Como é que ninguém mandou uma mensagem para Esteves contando tudo o que aconteceu? Esse espaço de 4 anos é bem interessante. Por que os outros não sabem o que aconteceu até 2023? Por que esses 4 anos foram apagados? Será que o Conselho tá tentando ocultar a Jessie dos outros? Talvez o Conselho esteja envolvido nisso tudo. Até porque a gente sabe que o diretor Ash tinha um certo receio envolvendo o Conselho. Bom, a Esteves acaba aparecendo no Ocean View e vai parar no Panopticon. Pelo menos uma versão vazia dele. Lá ele encontra o Dylan, que estava totalmente baduda das ideias. Seu cabelo e barba teriam crescido, mas o cabelo e barba não estão tão grandes o suficiente para ter passado 4 anos. Parece que começou a crescer há pouco tempo. E assim, dentro de um espaço de 4 anos, cabelo e barba iam crescer pra caramba. Então ele deveria estar um pouco diferente. Ou simplesmente ele tá indo no barbeiro a cada 2 meses para cortar o cabelo, vai saber. Pô, mas como é que ele faria isso se na cela dele só tem uma cadeira e 2 livros? Tem nem um balde ali pro garoto se aliviar. E é aqui que eu trago 2 opções. Essa conversa acontece na mente do Dylan. Reparem que em todas as situações onde temos uma conversa na mente de outra pessoa ou numa espécie de limbo entre realidades, tudo em volta fica preto e nós só vemos a figura que a gente está conversando ou algo ao redor dela. Saga encontra o Alan assim, e Esteves passa pela mesma situação ao final da DLC, tendo uma visão envolvendo o Alan escrevendo como ela vai encontrá-lo. A primeira é que o Dylan ainda tá em coma e isso é dentro da cabeça dele. Em algum momento ele vai despertar. Ou o Dylan já está acordado, mas de certa forma em sua mente ele ainda é um prisioneiro. Afinal ele diz que lá é o seu lugar. E ele ainda se sente muito culpado pelo estrago que o ruído causou. Fora os experimentos que o Darling fez nele. Então de certa forma o Dylan ainda se vê como aquele prisioneiro. O que corrobora com isso é que quando encontramos Dylan, ele fica falando sobre um local seguro, uma floresta onde estaria caminhando, sentindo a terra em seus pés, o sol brilhando em seu rosto. E se a gente for um pouco pro lado, vemos que ele não tá mexendo a boca. O interessante é que Dylan diz que faz tempo que ele não vê ninguém. E talvez o poder do Dylan não envolva só a mesma coisa da Jessie, e sim acessar outros lugares. No teaser a gente até chega a ver uma espécie de Polaris, pode ser a Polaris do Dylan. Talvez o poder dele envolva dormir e conseguir acessar outros lugares. Do mesmo jeito que ele diz que teve um sonho envolvendo o Warding Door. Essa conversa pode ter simplesmente acontecido dentro de um sonho do Dylan. Lembrando que algo parecido já aconteceu com o Tim Breaker, porque ele viu o Mr. Door pela primeira vez em um sonho. E o que corrobora muito para a ideia dele ainda estar em coma é que ele nem sabe direito onde ele tá. A Esteves pergunta se aquilo é o Oldest House e ele acha que é. E aí algumas vozes começam a falar em sua cabeça. Pode ser que uma parte do ruído ainda esteja dentro dele, ou que ele acabou desenvolvendo algum tipo de esquizofrenia depois de tanta loucura que aconteceu. E aí quando a Esteves pergunta quem atacou o Oldest House, ouvimos um barulho estranho. What attacked the Oldest House? I need to know. Something's changing. Algo que aparentemente estaria acontecendo do lado de fora. E aí o Dylan olha para baixo e começa a falar sozinho sobre alguém ter que ir embora. A gente pode interpretar que é a Esteves, mas ele diz: Outside. Can you feel it? I can hear it. It's getting worse. You can't stay, can you? Hold on. Como se ele estivesse falando com uma terceira pessoa.
e os barulhos começam a aumentar, como se algo ruim estivesse se aproximando. Ouvindo esse som, eu cheguei a pensar que pudesse ser uma fera ou algo metálico. Ou seja, esse momento pode estar acontecendo durante os eventos de Control 2. E lá a gente pode ver a visão do Dylan desse acontecimento aqui. O que pode ser algo que está acontecendo agora ou 4 anos no passado. Lembrando que as visões da saga envolvendo o Alan eram embaralhadas, porque o tempo passa diferente na escuridão. Mas não necessariamente isso vai acontecer aqui. Diga-se de passagem, seria muito legal se esse jogo envolvesse viagem no tempo. Ao final, o Dylan expulsa Steve de sua mente, pedindo para ela avisar a Jessie que ele tentou, que realmente tentou. Isso gerou algumas dúvidas. Será que isso está acontecendo em algum momento que o Dylan vai morrer? Ou quem sabe ele cedeu às vozes na sua cabeça? Na sequência, temos uma série de imagens que passam rapidamente, começando com a entidade Hedron, então é bem possível que o Dylan tenha sua própria versão da Polaris, talvez uma versão mais fraca ou corrompida pelo ruído. Mas isso pode implicar em um possível furo, porque se Dylan tem uma entidade em sua cabeça como Polaris, como é que ele foi pego pelo ruído e a Jessie não? Cara, como eu disse, talvez seja o próprio ruído na mente do Dylan, algo que ele consegue controlar mais ou menos. BD do Futuro aqui com um rápido adendo, uma coisa que eu reparei só editando esse vídeo aqui, é que tem essa imagem que tá aparecendo na tela pra vocês e ela me lembra duas coisas. A primeira é a escuridão. Em determinados momentos em Alan Wake 2, quando a gente alterna entre o Alan e a saga, a gente tem uma pequena tela de loading, que é justamente uma tela parecida com essa. Não exatamente isso aqui, mas é algo parecido. Quem sabe indicando que Control 2 e o inimigo seja uma mistura da escuridão com o ruído. O que, diga-se de passagem, é bem interessante. Isso dá possibilidade de criaturas novas pra gente enfrentar. Lembre-se como o Dr. Hartman ficou depois da fusão das duas coisas. E outra coisa que isso me lembra é um céu estrelado, ou mais especificamente Night Springs. Então isso aqui pode ser uma referência a algo que a gente possa ver no futuro, como se cada estrelinha ali fosse uma realidade. Vai saber, é uma coisa que eu reparei aqui. Enfim, não tenho muito a comentar sobre, mas fica aí pra vocês teorizarem e vamos voltar pro vídeo. Em seguida, vemos o Dylan de olhos fechados, talvez usando os seus poderes para algo. Vemos aparentemente uma rua de Nova York, mas que talvez seja uma reconstrução de alguma rua, até porque tem uma espécie de muro ali, e tem diversos equipamentos da FBC. Lembrando que a FBC já fez algo parecido quando recriou o lixão que a Jessie brincava quando criança. Em seguida, temos outra visão da rua, e com aquele muro que vemos na imagem anterior. Antes que alguém diga que é a mesma rua, é só reparar nos prédios e na falta dos equipamentos. Não parece ser o mesmo local. Talvez seja o outro lado desse muro. Em seguida temos visão de outra rua e do nada vemos um beco vermelho com pessoas flutuando. No centro tem uma cadeira com uma prancheta, 2 caixas e uma caneca da FBC. E aí eu trago aqui um possível rumor que apareceu no Reddit há um tempo atrás. Como eu falei, isso aqui é um rumor e pode estar bem errado. E eu também só vi esse rumor uns dias depois de Lake House ter lançado. Mas parece que vazaram algumas artes conceituais de Control 2, e uma delas mostrava que o ruído e outras entidades conseguiram vazar da FBC e pegar algumas pessoas em Nova York. Eu procurei e não achei nenhuma dessas artes, então pode ser alguém inventando algo depois que viu o teaser, ou realmente só apagaram e sumiram com tudo mesmo. Por esse teaser, realmente pode ter rolado uma epidemia envolvendo o ruído, e Control 2 se passe nas ruas de Nova York. Provavelmente não vai ser a cidade inteira, mas uma pequena parte em quarentena. Isso explica os muros. A gente pode ter ali um mapa semi-aberto envolvendo outros setores que a gente pode circular de Nova York, setores que foram afetados pelo ruído ou por outras entidades. Acontece uma transição e vemos uma possível outra entidade aparecendo no metrô. Tem vários fungos espalhados e bem lá no fundo, atrás das grades, parece que tem uma espécie de buraco com uma luz azul. E mais uma vez temos a questão das cores aqui. O ruído é vermelho e esse fungo é azul. Agora eu não consigo ver nenhum significado para isso, mas já fica aí pra gente abordar em próximos vídeos. Na cena seguinte vemos mais desse fundo e do buraco, e dá pra ver que existe um túnel e uma pequena fenda iluminada. Talvez aquilo seja um portal para algo, e isso me leva para o passado da FBC. Nos anos 60, o atual diretor, conhecido como Broderick Northmore, foi investigar um possível AWE nos túneis do metrô de Nova York, e isso levou ele e a sua equipe para a entrada da Udest House. Então talvez essa fenda seja a primeira entrada para a Udest House, que aparentemente foi lacrada e o ruído conseguiu dar um jeito de sair por essa pequena fenda. Ou talvez algo conseguiu entrar. Outro possível rumor que pode deixar os fãs de Quantum Break animados, no passado, mais especificamente nos anos 90, a FBC começou a investigar um homem chamado Chester Blass. Ele se tornou uma pessoa de interesse porque fez uma série de palestras e cursos de autoajuda, chamados de The Power of the Board.
Chester carregava consigo um item alterado, que era uma prancha de surf que deixava as pessoas confiantes quando a tocavam. E uma coisa interessante é que no original o conselho é chamado de board, e o nome pode tanto se referir ao conselho quanto à prancha de surf, Glaze Surfboard. Mas o que torna tudo isso um pouco mais interessante é que a FBC foi atrás do Chester em Los Angeles e a sua casa estava vazia. A única coisa que ele deixou para trás foi a sua prancha. Esse personagem nunca foi visto e desde então não foi mencionado, mas tem bem mais coisa envolvendo isso aí. O nome Chester Blast foi associado à organização Blast, e essa organização está associada a supostos crimes paranaturais. Supostamente, eles estariam dando objetos de poder para algumas pessoas comuns e deixando toda a bagunça acontecer. E se o objetivo deles é causar o caos usando objetos de poder, o que impede tudo isso de levar eles a finalmente um ataque direto, dando um jeito de soltar o ruído e outras entidades pelo mundo. Mas quem poderia ser esse tal de Chester Blast? Bom, o segundo rumor é que o ator Aidan Gillen poderia viver esse papel. Talvez você o conheça por Game of Thrones ou por fazer o Paul Serene em Quantum Break. Por um lado, ele é um dos poucos atores que ainda não deu as caras no RCU, então pode ser bem possível. Seguindo aqui, o teaser termina com uma figura de capa ou sobretudo, numa espécie de realidade espelho, algo que me lembrou muito o Doutor Estranho. O lugar parece uma versão distorcida e espelhada de Nova York. E reparem que tem uma espécie de escada atrás da figura, e essa seria uma entrada de metrô. Ao fim vemos a cena de cabeça para baixo, mostrando a imensidão daquilo, e parece até uma espécie de labirinto, talvez algo dentro do plano astral. Tem algo que se repete durante todo esse teaser, que é um círculo. Ele se repete várias vezes e de vários jeitos diferentes. Claro que isso pode ser simplesmente parte do efeito, mas ao mesmo tempo parece um eclipse. Lembrando que o conselho tem a forma de um triângulo, então talvez tenha uma outra parada envolvendo um círculo, mas ainda fica a dúvida de quem é essa figura misteriosa na Nova York espelhada. A opção mais óbvia e menos criativa é o Dylan, mas pode ser muito bem outra pessoa, ainda mais pela roupa que ela usa. Pode ser muito bem o Chester Blast que está desaparecido, ou talvez outra pessoa. Talvez essa seja a pessoa que está conversando com o Dylan. Bom, ao fim desse teaser voltamos para a realidade padrão na Casa do Lago, e Steve sente que tem algo errado, mas não se aprofunda muito nisso. Por ora, isso é o que temos de Control 2. Como eu já mencionei anteriormente, Control 2 e Max Payne Remake começaram a ser feitos com o mesmo orçamento de Alan Wake 2, mas a Annapurna entrou recentemente na jogada financiando o Control 2, e esses dias alguma empresa chinesa também contribuiu com uma porrada de dinheiro. Então o orçamento de Control 2 já é bem maior que de Alan Wake 2. E deixa bem animado, porque a gente pode ver algo muito mais bonito e bem diferente. Talvez o jogo seja realmente mundo aberto e a gente possa explorar Nova York. Além de Control 2 e Max Payne Remake, a Remedy trabalha no jogo online do RCU, chamado de FBC Firebreaker, onde 3 jogadores deverão se unir para acabar com algum AWE maluco. A expectativa é que no Game Awards saia um novo trailer de Control 2 ou algo de Max Payne Remake, então eu acho que ele não vai demorar muito para sair, ainda mais com tanto financiamento que os caras estão recebendo. Acredito eu que o próximo jogo da Remedy seja o Firebreaker saindo em algum momento do ano que vem, e Control 2 fique lá para 2026. Bom, assim que saírem mais novidades envolvendo o Control 2 ou algum outro jogo da Remedy, eu trago aqui pra vocês. Esse foi o vídeo de hoje, comenta aí sua teoria e quem você acha que é a figura misteriosa em Nova York. E comenta aí também a sua expectativa pra Control 2. Nos vemos em breve, fiquem bem, tamo junto e é nóis.